Boa tarde a todos os ouvintes do programa Pauta Livre da Rádio Cultura FM de Sapeaçu. Boa tarde aos seguidores da TV Sapeaçu no YouTube, do site Sapeaçu Notícias, da página Sapeaçu Notícias no Facebook. Eu fico muito honrada e agradecida por estar aqui falando hoje um pouco para vocês da minha história como sapeaçuense. Meu nome completo é Delzuíte Sodré Ramos da Cruz, sou professora aposentada, nasci 10 de agosto de 1956, trabalhei na educação aqui em Sapeaçu durante 39 anos. Eu sou da origem, minha raiz é de uma união da família Santana Sodré, da localidade de Macaúbas, com a família de Souza Ramos, da localidade de Ferraz. Santana Sodré de Macaúbas, parte da minha mãe é da descendência africana. Já Souza Ramos, parte de meu pai, é de descendência portuguesa. Então eu sou aquela união, né, como quase todos os brasileiros são. A união do português com o africano, do índio com o negro e por aí vai. E essa família Ramos, nós somos 6 filhos de Sodré com Ramos, né? Celina com Firmino Ramos. Somos 5 mulheres e um homem. Eu nasci na localidade de Macaúbas, mas com 1 ano e 8 meses, minha família se mudou para aqui, para Sapeaçu, por várias questões, né? Principalmente que meu pai visualizava muito os estudos da gente. Ele tinha essa coisa de não ter herança para deixar. Então, a herança que ele tinha para deixar para os filhos era a educação. E na zona rural, hoje está até mais fácil a educação lá. Mas há 60 anos atrás, era tudo muito difícil. Então, quando eu tinha 1 ano e 8 meses, minha família se mudou para aqui. E aqui eu cresci, aqui eu estudei, aqui eu me formei, aqui eu me casei, me aposentei e, com fé em Jesus, serei sepultada aqui no dia que chegar a minha hora. Então, minha adolescência aqui foi muito boa, minha infância. Estudei, a primeira escola que estudei foi com a professora Ivonilda Tupinambá. Era uma escola lá no início da Rua do Jaqueirão, né? Junto daquele posto de gasolina. Ela tinha uma escola na casa dela e alfabetizava crianças na primeira infância, na idade escolar, né? Na infância da idade escolar. De lá era o chamado ABC, cartilha, que a gente estudava primeiro. Quando estudava essa fase lá, aí a gente vinha para a escola do prédio. Então, meu primeiro prédio escolar foi a Escola Dom Pedro II, que hoje é chamada Dom Pedro II, mas era chamada Escola Oliveira Brito. Que, inclusive, no meu livro, Sapeaçu Nossa Terra, eu conto a história de todas as escolas daqui e conto por que aquela escola teve 2 nomes por muitos anos, né? Hoje é mais conhecida como Dom Pedro II. E ali eu estudei meu primário todo com a professora Ana Costa. Depois, fiz a admissão ao ginásio, que é como um vestibular hoje em dia. Para se ingressar no ginásio, precisava passar por essa prova, uma prova de todas as disciplinas e uma redação para ir para a 5ª série, que era chamada, né? Hoje é o 6º ano. E aí, na cidade, foi fundado o Ginásio Sapeaçu. Ginásio Sapeaçu é onde hoje é a Escola Navarro de Brito.
Foi fundada por senhor João Peixoto, na época, junto com o professor Ivan Muti. E aí eu não precisei seguir a vida da minha irmã Ednóia, que teve que estudar em outra cidade. Muitas vezes ela foi a pé da Conceição do Almeida para estudar o ginásio lá. E eu já tive esse privilégio de ter aqui o ginásio Sapiaçu, que eu ingressei na minha admissão, na minha quinta série. Lá eu fiz até a oitava, fiz o magistério, que já foi lá onde é o Colégio Municipal hoje. E o ginásio Sapiaçu trocou de nome para Centro Educacional Cenecista de Sapiaçu, onde lá se formaram muitas pessoas no magistério, depois contabilidade. E lá eu me formei, lá eu passei a ser professora. Hoje minha neta me perguntou: vó, a senhora já trabalhou no colégio municipal? Eu disse não. Lá eu estudei, já trabalhei lá, mas era quanto. Lá eu estudei e ensinei lá por muitos e muitos anos. Porque o pai dela trabalhou lá, a mãe dela agora trabalha lá, então ela ficou curiosa para saber se eu também trabalhei lá. E a minha infância ali tem uma parte da cidade que me marca muito, que é a Praça da Matriz, onde ali eu brincava muito, aprendi a montar em bicicleta, rodeando um coreto que existia ali, bem próximo à igreja, um coreto redondo, que também no meu livro tem até uma foto dele, primeiro coreto de Sapiaçu. E ali a criançada toda brincava, tinha um parquinho também ali. Minha infância foi toda ali, naquela praça que eu morava muito pertinho dali. A juventude daqui era uma maravilha. Nós passeávamos muito. Meu lazer maior na juventude era passar tarde de domingo nas zonas rurais. Na Água Branca, no Bebe Água, no Pau Preto, na Macaúbas, no Ginipapo. Íamos muito, uma turma de jovens, saíamos e passávamos a tarde por lá, nos deliciando das frutas, né, que na zona rural tem muita fruta, e das brincadeiras com as amigas, colegas de escola. E no tempo de festas, tinha aqui um clube chamado Carinhoso, que era onde a juventude se divertia muito, com a banda local daqui, que chamava Os Invasores, né? Que era Ticão, Ivan, Ludinezinho, tinha um chamado Fernandinho, tinha Gilson, que foi quase o fundador, junto com o Lu. Suquinho. Tinha Suquinho, o grande tocador de guitarra, tinha Zica, que é Hilton Hélio, e assim era a diversão da juventude nos anos 70 e 80, no Carinhoso, no clube, e os passeios, né, na rua. Passeávamos muito nas ruas da cidade, não tinha esse movimento de carro nem de moto, e a juventude passeava muito, sentava muito nas praças, na praça que só tinha uma, que era a Praça da Matriz, para conversar. Os rapazes tocavam violão, era a diversão da nossa juventude. E eu acho que eu contribuí um pouco pela minha cidade. Eu quero dizer assim, a família Ramos, juntando meu pai com minha mãe, eles não tinham posses em dinheiro, não tinham dinheiro para contribuir com a cidade. Como aqui teve moradores de Sapiaçu que muito contribuíram com a cidade, construindo casas para alugar, criando ruas. Nasceram muitas ruas assim, de pessoas que tinham posses e construíam casas de aluguel, e a cidade foi crescendo. Mas outras pessoas, outras famílias contribuíram com a formação de seus filhos. Eu quero dizer o exemplo do meu pai. Ele não tinha como contribuir materialmente para a cidade, mas ele nos deu uma formação que a gente pôde. Ele com certeza estava pensando no futuro da gente, mas
por tabela, nós contribuímos com a cidade, porque nos formamos professoras e aqui trabalhamos, aqui formamos muitos outros alunos. Eu e Dida, minha irmã, fomos diretoras de escola por muitos anos e assim nós contribuímos com o progresso da cidade, com a formação que recebemos dos nossos pais. E não só Firmino Ramos e Celina, como outras famílias fizeram isso mesmo com seus filhos. Orientaram eles para que amassem a sua terra e trabalhassem por ela. Mas eu tenho uma contribuição que eu acredito que seja específica, que foi o presente que eu dei à minha cidade, que foi esse livro. Está dando para ver aí? É um livro de mais de 600 páginas, onde eu abordo todos os aspectos de uma cidade. Eu passei muitos anos pesquisando e escrevendo, e eu acredito que ele é o primeiro material escrito que a nossa cidade tem, com sua história pesquisada, estudada e comprovada, para deixar aqui para os seus filhos, para as suas gerações futuras, para entender a história da cidade. Porque eu vejo assim, uma cidade que não conhece o seu passado, ela não tem muito como planejar o seu futuro, né? Ela não tem exemplos para seguir. E nós temos aqui em Sapiaçu filhos que batalharam muito para que hoje a cidade, esse mês, comemore 69 anos de emancipação. Foram muitos os filhos da terra que trabalharam, que batalharam, que correram atrás, tudo com muita dificuldade. No terceiro capítulo do meu livro eu conto toda essa história com mínimos detalhes de como foi difícil Sapiaçu emancipar-se de Cruz das Almas. Muito difícil. Por quê? Porque Cruz das Almas não aceitava essa emancipação, por conta de que Baixa do Palmeira era um fator econômico muito forte para Cruz das Almas. E se Sapiaçu emancipasse, Baixa do Palmeira ficava junto, né, com Sapiaçu. Então, Cruz das Almas ia perder essa fonte de renda, esse setor econômico. Então, foi muito difícil para Sapiaçu conseguir. Depois de muita luta e muita perseverança dos filhos da terra daquela época. Então, que esses filhos da terra, que essa história seja conhecida, para que esses filhos de hoje possam ter como exemplo e não desanimar no primeiro obstáculo, não desanimar quando tentar uma coisa boa para a nossa cidade e não conseguir, porque nossa história foi de luta e de batalha, mas de vitória. Sim, e voltando para a minha vida pessoal, é que mesmo me casei. Meu esposo é sapiaçuense, que é filho da localidade de Água Branca, né? De família também de trabalhadores, de colaboradores com a terra, os trabalhadores de armazém de fumo, como era o pai dele, era meu pai. Eles muito colaboraram para o progresso de Sapiaçu, que era a grande fonte de renda, né? Que era o beneficiamento do fumo. E aqui eu tive 3 filhos, tenho 2 netos. Infelizmente, 2 filhos tiveram que ir embora de Sapiaçu por conta de que as profissões que eles escolheram aqui não tem campo de trabalho. Então, do grande sonho meu para Sapiaçu é esse, que a cidade um dia possa oferecer campo de trabalho para todos os seus filhos, né? Que as pessoas responsáveis por isso possam captar, possam atrair trabalho em todos os campos. Que a cidade tem uma localização perfeita para crescer. Tem uma localização próxima da capital, muito próxima. Então, Sapiaçu tem tudo na mão para crescer.
É preciso um pouco de mais empenho de quem é de direito, né? E, como eu já falei, que aqui muitas pessoas, muitas personalidades daqui, a cidade precisa se orgulhar. Eu não quero nem citar, porque eu acho que em cada campo profissional, até no setor do campo, né, da agricultura, todos os setores, Sapé-Açu tem filhos históricos e heróicos, personalidades importantes. Olha, Eduardo, até a pessoa que cometeu algum erro em Sapé-Açu, eu vejo como pessoas que nós podemos tirar qualquer lição disso aí. Nós podemos tirar lições para ensinar nossas crianças, né? De erros que alguém cometeu. Não julgar, não condenar, mas daquilo ali tirar lições para as nossas crianças, nossas gerações futuras. Então, todos os filhos de Sapé-Açu merecem respeito, consideração. E muitos se sobressaem, claro, né? Muitos se sobressaem. Esses são mais aplaudidos, mas todos cada um tem a sua contribuição valiosa para a nossa terra. E Sapé-Açu é assim, eu acho que Sapé-Açu é um pedacinho do céu, é um pedacinho do paraíso, porque a gente não tem enchente, a gente não tem seca, a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, tudo que planta por aqui dá, né? As pessoas são muito solidárias com as outras. Nessa pandemia a gente pôde ver como as pessoas se ajudaram para que ninguém passasse fome, para que ninguém passasse necessidade. É uma terra de clima bom. Então eu acho que aqui é um pedacinho do paraíso. Todo mundo que conhece Sapé-Açu quer voltar. Mesmo porque as pessoas são muito hospitaleiras, sabem receber muito bem, são muito carinhosos. Então, Sapé-Açu merece ser conhecida, merece ser respeitada, merece ser trabalhada, merece ser ajudada. E eu tenho, assim, uma vontade muito grande de que Sapé-Açu cuide, as pessoas aqui de direito possam cuidar de cada aspecto de Sapé-Açu. É um outro sonho meu, que além de que Sapé-Açu tenha campo de trabalho para os seus filhos, que alguns setores não fiquem tão esquecidos. Porque assim, uma cidade, uma comunidade, ela sobrevive de todos os seus aspectos. Um povo não vive só da saúde, só da educação, só da agricultura. Nós vivemos de um conjunto, formando uma corrente, né? E tem alguns setores que a cultura aqui, eu acho que a cultura precisa ser mais cuidada com um pouquinho mais de carinho. Os artesãos, os artistas. Eu sei que tudo está melhorando. Nesses 69 anos, tudo vem melhorando na nossa cidade. Como eu digo no meu livro, cada administrador que passou aqui deu sua colaboração. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos deram. Mas ainda existem aqueles setores que precisam de um cuidado mais especial, de que não fiquem tão aquém, né, em benefício dos outros. Porque todo mundo tem o seu dom, cada um tem o seu dom, cada um tem sua habilidade, mas todos nós formamos uma corrente de sobrevivência, nos ajudando aos outros. Então eu parabenizo minha terra, minha cidade, lugar que eu amo, que eu tenho orgulho, que eu nunca neguei lugar nenhum de onde eu sou. Se um dia eu for para os Estados Unidos, para a Europa, e alguém me perguntar, você é de onde?
de Sapé-Açu, na Bahia. Jamais eu vou dizer que eu sou de Cruz das Almas, de Santo Antônio, porque eu tenho vergonha de minha cidade. Nunca. Eu serei sempre de Sapé-Açu, minha cidade pequenininha, no recôncavo baiano, mas que não faz vergonha a ninguém. E que todos precisam conhecê-la. E quem não conhece ainda o livro Sapé-Açu Nossa Terra precisa conhecer. Não é porque eu o escrevi, mas é porque aqui está toda a nossa história. De quando o Sapé-Açu era uma fazenda até o ano de 2018 está aqui. Tudo que eu pude, que eu achei que era de valia ser colocado aqui, está. Claro que muitas coisas passaram, que ninguém é perfeito, né? Nenhuma obra é perfeita, não é a minha que ia ser. Mas tem muitas famílias que ainda não conhecem minha história, não conhecem meu livro. Então eu quero aqui deixar só um pequeno apelo, né? Que eu fiz assim um cálculo de que cada família de Sapé-Açu teria um livro desse em casa, para que suas gerações futuras pudessem conhecer a nossa história. Então eu ainda estou aguardando isso. Mas o que eu quero dizer é que nossa terra está de parabéns por 69 anos de emancipação, de luta, de garra e de boas conquistas. E com certeza pelos filhos que estão formando, pelos profissionais que nossa terra está formando, né? Forma em outra cidade, mas volta para cá. Por esses profissionais todos que estamos vendo aí o trabalho deles, que eu fico assim maravilhada com a juventude e profissionais de todas as áreas que tem aqui trabalhado, um trabalho maravilhoso. Então eu tenho esperança que nossa cidade vai melhorar cada dia. Muito obrigada, Eduardo, por essa oportunidade. Viu? E é isso aí.